E nos últimos dias, as consultorias brasileiras têm trazido as suas projeções para a safra 2020-21 do Brasil, que promete ter a maior área da história e ser uma das maiores ou a maior safra de soja do Brasil nessa nova temporada. Isso tudo porque os atuais patamares de preços e as possibilidades que nós temos no mercado internacional, além de uma boa demanda interna aqui no Brasil, têm realmente criado um cenário bastante favorável para os sojicultores deste país. Para a gente comentar as projeções da ARC Mercosul, a gente convidou o Matheus Pereira para conversar conosco nessa tarde de segunda-feira, para a gente não só conhecer as projeções da ARC, mas também entender o que a gente pode esperar para o nosso mercado de soja nessa semana. Matheus, muito boa tarde para você, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente é um grande prazer, né? Sempre estar falando contigo, Carlinhos. Espero poder contribuir mais uma vez para a sua audiência. E, claro, a gente está aqui realmente para esclarecer, colocar todos os pingos nos is e falar principalmente agora sobre a nova safra, né, brasileira, que começa a ser plantada em algumas semanas. Né? Exatamente, Matheus. E o que a RC Mercosul espera para a safra 2020-21 do Brasil? Os números de vocês, as projeções de vocês estão bem em linhas com os seus colegas de mercado. A gente tem aí uma perspectiva de uma grande safra na próxima temporada, né, Matheus? Exato, Carla. Assim, nós aqui da RC, né, usamos uma metodologia um pouco diferente do restante da indústria, né, da indústria de consultorias no mercado. Por quê? Porque no atual momento, a única estimativa que criamos é a própria expansão diária, né? Se haverá ou não expansão diária, qual a dimensão da expansão diária. E para a gente chegar nesse volume, a gente senta com a nossa mesa de análise, né? Com o pessoal de Chicago, com o nosso pessoal lá de Genebra, para a gente discutir quais são os melhores números, né? Números que mais se adequam à nova realidade do Brasil. E, sem sombra de dúvidas, eu acho que não é segredo para ninguém, muito pelo contrário, virou algo até comum, rotineiro aqui no Brasil, que os preços da soja ganharam um novo patamar extremamente lucrativos para o produtor rural que realmente começam a nova safra. Os preços de insumos subiram um pouco, né, quando comparado a anos anteriores, mas os preços totais finais da soja futura subiram muito mais, né, deixaram realmente as margens um pouco mais seguras ao produtor rural. O que eu quero dizer? Então, baseado nesse cenário de que os preços da soja no Brasil sofreram uma nova elevação de patamar, o que eu quero dizer com isso? Que haverão altas, haverão baixas até a nova safra? Haverão. Só que a gente provavelmente não deve mais observar esses preços de 65, soja do Mato Grosso, 68, soja Goiás. Realmente, a gente saiu desse patamar de uma soja subvalorizada, qual a gente já via aquela soja quanto 68, quanto 65, uma soja subvalorizada pela realidade do mercado, né? A gente saiu desse patamar e pulou ele realmente operando ali na casa de 78, 80 reais acima, que será o novo raio da soja para os próximos meses. Então, tendo esse ponto de partida para as nossas estimativas, a gente vê que realmente o produtor rural no Brasil está estimulado à expansão da área, né, usando principalmente aquelas zonas de pastagem degradadas, que estavam ali improdutivas, né, ou com baixo rendimento por hectare, que vão agora dar origem, vão dar espaço para a expansão da soja. Então, nós estimamos que 3,81% da área total de soja brasileira deverá crescer agora nesse plantio que começa em setembro, para um total de 38,43 milhões de hectares, Carla. Dentre os colegas, né, que conversamos, enfim, outras consultorias, nosso número é um dos mais altos que tem rodando. Sim. Realmente, a média, se não me engano, está em torno ali dos 2,5% de crescimento. Só que a gente está bem confortável com esse número, Carla. Acredito que, estimulado pelo preço, né, tanto dos futuros quanto de disponíveis, o produtor rural realmente vai procurar expandir a área por onde der. Claro, sempre com aquela consciência que o produtor rural no Brasil já tem de garantir a sustentabilidade do negócio. Então, os 3,8% é a nossa hoje estimativa diária. Tá. Eu continuo com produtividade, produção? Por favor. Eu queria que você me trouxesse mais detalhes, então, de perspectivas de produtividade e, consequentemente, de produção. O que a gente pode esperar aí para essa nova temporada? Exato, perfeito. Como eu disse, a gente
usa a estimativa apenas para o fator área, expansão de área no atual momento. Certo. Para a produtividade, uma vez que, olha, não há nenhum indício aí de como será a safra, a qualidade da safra brasileira, né, que é totalmente dependente de clima. Então, apesar de a gente já ter alguns mapas, né, trazendo aí um possível atraso de plantio novamente agora no mês de setembro, principalmente no centro do Brasil, né, semelhante ao que foi lá em 2019, umas chuvas mais firmes no mês de novembro, o que realmente determina teto produtivo ou piso produtivo, será o clima ali entre final de novembro, comecinho de janeiro, que é onde a grande maioria da safra brasileira de soja passa num período vegetativo, entra em reprodutivo e realmente forma aquele piso ou teto produtivo das culturas. Então, vendo que não há nenhuma inclinação, né? Ninguém aqui está falando que realmente consegue prever o clima para esse período. Claro. A gente só usa uma projeção. Certo. O que é isso? A gente pega os últimos 10 anos de crescimento de produtividade no Brasil por estado, a gente faz esse levantamento por estado, e a gente vê qual foi o crescimento médio dos últimos 10 anos por estado. A gente pega esse crescimento médio, traça uma linha de tendência de crescimento, uma linha, puramente uma análise estatística, né? A gente pega essa linha de crescimento, determina o coeficiente de regressão juntamente com a equação de reta para a gente projetar o que seria no ano que vem. Claro. Então, a gente simplesmente, assim, sendo bem leigo, explicando, para quem está não vendo, não está entendendo nada que eu estou falando, sobre esse papo de estatística, a gente simplesmente pega o que cresceu no passado, tenta determinar por métodos estatísticos qual foi a equação de crescimento para projetar o que seria no ano que vem. Então, a gente chegou com esse embasamento projetado, né, sem nenhuma estimativa, a gente não colocou nenhum tipo de nosso feeling, né, o que a gente vê sobre coisas, só puramente um dado estatístico, onde a produtividade cresceria agora para a safra 2020-21 em 0,76%, que foi a produtividade do ano passado. Então, a gente teria uma produtividade aí média nacional de 3,36 toneladas por hectare de soja na safra 2021, o que resultaria, né, simplesmente na multiplicação de produtividade por área, a gente chegaria a uma produção de 129,15 milhões de toneladas, o que seria um crescimento de 3,44% em relação ao ano passado. Tá. Bom, primeira coisa, é importante a gente dizer que método é utilizado, né, Matheus? Porque certamente vocês já foram questionados, ou pelos clientes, ou enfim, pelos concorrentes, o que é natural e é saudável para que o debate possa acontecer. Então é bom a gente entender que metodologia foi utilizada e principalmente entender que estimativa é diferente de projeção, né, Matheus? Exato. Isso é determinante para entender como é que as coisas, como é que as informações chegam ao mercado, né? Mas fato é que a gente tem ali uma projeção de uma safra de 129,15 milhões de toneladas. Matheus, a gente não tem como a gente falar da safra nesse momento, né? A gente sabe que, como você falou, tudo vai se definir ali no final de 2020, começo de 2021. Isso é sabido, e a gente tem, portanto, essas perspectivas. Como é que o mercado recebe esses números? Como é que o mercado tem trabalhado com essas projeções que têm chegado, essas estimativas que têm chegado das consultorias privadas aqui no Brasil para essa nova safra de soja do país? Perfeito. E só para adicionar um ponto, cara, perfeitamente explicado, a nossa primeira estimativa de produtividade ela só é gerada ao final de novembro, onde já tem, sabe, pelo menos uma consciência, pelo menos uma visão do como comportou, né, os primeiros talhões já semeados, como pode desenvolver a safra durante o mês de dezembro, que é um mês crucial. Então, no mês de novembro, a gente traz nossa primeira estimativa de produtividade. É sempre bom deixar bem claro, né, que há uma metodologia, não tem ninguém aqui apontando o dedo para cima para ver para onde o vento está soprando, para simplesmente cuspir o número, né? A gente realmente tem uma metodologia no que a gente produz, que a gente coloca na frente de todo mundo, até para trazer credibilidade, né? Mas, enfim, como que o mercado recebe esses números? O mercado hoje, cara, ele trabalha com qualquer número entre 128, 127,5 até 130 milhões de toneladas para a soja brasileira a produzir em 2021 como um número normal, é o esperado.
entre 127,5 a 130 milhões é algo totalmente esperado. Surpresas virão caso esses números, de fato, divirjam dentro deste raio de 127 e 130. Se a gente tiver, eventualmente, uma quebra de safra, onde traga o número de produção ali para a zona dos 125, vai gerar uma surpresa positiva para os preços e, infelizmente, negativa para aqueles que sofreram com as perdas. E mesmo acontece ao contrário. Se a gente vê uma produção final acima dos 130, 132, 133 milhões de toneladas, vai gerar uma surpresa negativa aos preços lá no futuro. E, claro, isso vem com acompanhamento. Por quê? A gente está falando de um raio de 127,5 a 130 milhões. Porque, assim como a oferta total no Brasil irá crescer, deverá crescer em 2021, também a nossa demanda. Já não é segredo para ninguém, os chineses continuam concentrando realmente e agressivamente as compras de exportação da soja brasileira, né? O cenário que deve perdurar para 2021. A gente, Carla, fomos bem enfáticos aí, podem buscar as entrevistas passadas, a gente nunca viu com que Trump e Jinping entrassem em uma conciliação total comercial. Sim. Muito pelo contrário, né? A gente sempre foi bem enfático quando a gente vinha a público dizer de que não vemos a possibilidade de uma reconciliação comercial entre Jinping e Trump. A gente só veria chineses tendo uma conversa mais pacífica com norte-americanos quando um novo presidente assumisse nos Estados Unidos. Não estou dizendo também que agora, nessas eleições de 2020, isso deverá acontecer. Se não acontece, se Trump permanece no poder, os atritos comerciais com a China irão perdurar até o fim do próximo mandato, lá em 2024. Então, com a permanência dos atritos, né, a China, com toda essa briga comercial que foi gerada, chinês, norte-americanos, o Brasil fez um importante lobby, né, de trazer os chineses para cá, realmente de ir lá, levar comitivas, mostrar que o nosso produto tem sustentabilidade, que a gente tem capacidade de fornecimento, não total. A gente já sabe que a China ainda é uma dependente das compras da oleaginosa norte-americana, porque Sim. a América do Sul por si só não consegue suprir a demanda anual, né, chinesa, mas o lobby do Brasil, né, da administração do Bolsonaro foi muito bom, não só da administração, mas também das políticas de classe, né, a ProSoja Brasil desempenhou um excelente papel em mostrar toda a qualidade do nosso grão para os chineses, né, realmente concentrou e solidificou esse laço de compras aqui no Brasil. Assim também, Carla, a indústria no Brasil deverá realmente acelerar, aquecer, seguir uma tendência histórica de crescimento, uma vez que todo o nosso ramo, nosso setor de proteínas animais vem crescendo, né? O que vai estimular todo o setor de consumo de ração animal, enfim, esmagamento da soja interna no país. Então, o número 130, ele pode parecer longe do que a gente via há 2, 3 anos atrás, quando a gente colhia 115, 110, 100 milhões de toneladas, a gente está falando de 130 milhões de toneladas. Pode parecer muito? Pode. Só que a demanda também pelo nosso grão, ela vem acelerando, se não em ritmo mais forte. Eu garanto, Carla, que se aqui no Brasil tivesse uma capacidade de expandir mais a área, expandir 5%, 6% de área total, eu garanto que a gente teria realmente demanda para suprir todo o nosso grão, porque é um grão sustentável, excelente qualidade, nunca vi, olha, não tenho décadas de trabalho no ramo de mercado, de consultoria de mercado, só que eu já tenho vários contatos, China, Europa, Estados Unidos, morei muito tempo nos Estados Unidos, nunca vi ninguém, nenhum comprador, nenhum esmagador reclamar da qualidade da soja brasileira, muito pelo contrário. Sempre foi a preferida, né, a queridinha de todos os compradores, não diferentemente deve ser para o futuro, né? A soja do Brasil não vai perder qualidade com o futuro, muito pelo contrário, tende a só elevar a qualidade com aumento de tecnologia, enfim, capacidade de operação do produtor rural, consciência do produtor rural, né, que busca sempre melhorar o processo de cultivo. Então, acredito que é muita oferta, só que a demanda vem crescendo também agressivamente, cara. Agora, Matheus, de toda essa oferta, se a gente arredondar e levar isso para 130 milhões de toneladas, já tem boa parte disso comprometido com a comercialização, né? Exato. Tem aí mais ou menos, né, 65% da safra 2021 já foi comercializada de soja, né? 65%?
65%. Meu amigo. Exato. É uma estimativa assim, muito superficial, né? Uma vez que a gente toma como base o que produtores nos dizem, né? Então, realmente não há um índice que a gente consiga seguir, né? Não há realmente um número palpável que dá para ser usado, mas já é um número muito agressivo. Esse número cresceu muito nas últimas semanas, cara. Sabe? A gente até um mês atrás, a gente não passava de 50% vendido para 2021. Exato. Só que o total, né, os prêmios de exportação no Brasil se aqueceram, assim como o dólar que se manteve desvalorizado. Caiu um pouco o dólar? Caiu um pouco o dólar, mas ainda assim é um dólar extremamente atrativo para quem compra o nosso grão em dólares por tonelada, né? Dá um poder de barganha muito bom para quem está comprando o nosso grão lá fora. Então, realmente, há um avanço muito agressivo das vendas futuras. E o produtor está fazendo certo, ele vê que as ofertas para o futuro estão extremamente lucrativas, garantem margem no bolso, e usam dessa ferramenta dos futuros realmente para adicionar proteção, né? Uma vez que os custos já estão travados, né? Grande parte dos custos, a gente sabe que há custos aí variáveis e imprevisíveis, né? Antes de colocar a planadeira no chão, antes de realmente tirar o grão dos talhões, mas ainda assim a gente já tem essa garantia de que, usando como média um custo operacional estimado, né, com compra de insumos, já com estimativa do que for gasto em combustível, em depreciação de maquinário, já dá para você ter uma noção muito boa do que é realmente o que vai sobrar no bolso do produtor rural. O produtor rural está usando a ferramenta para avançar, para garantir sustentabilidade também no negócio, né? Claro. Não só na parte ambiental, mas também na parte financeira do negócio, e tem, de fato, mostrado números extremamente interessantes, cara. E quando a gente fala em custos já travados, né, Matheus, faz muito sentido a gente já ter 65% comercializado com os custos já travados, porque a gente viu, inclusive, o produtor fazer essa operação muito bem estruturada, né, Matheus? A hora que ele comercializou a soja em patamares elevados de dólar, ele sabia que ele já precisava travar os custos para aproveitar e otimizar bem aqueles preços. Hoje já renovamos os recordes, mas na época em que o produtor vendeu já eram muito lucrativos, né? Então, ele já ter os seus custos travados também faz muito sentido. Olhar todos esses índices faz muito sentido. Eles se complementam muito nesse momento, né, Matheus? Exato, cara. A gente costuma brincar aqui, usar alguns jargões assim, que quem tem que tomar risco é catireiro, sabe? O produtor rural tem que garantir, tem que colocar dinheiro no bolso. Um ano ou outro pode deixar de ter uma oportunidade melhor, de ter vendido a soja talvez 5, 10 reais por saco a mais? Pode, mas olha, garante sustentabilidade. A longo prazo, o produtor rural que preza realmente pela sustentação do negócio, né? Olhar por margens e não olhar por especulação, aquele produtor ele tende a ser um produtor que leva o seu negócio por um período mais longo, né? Tem mais longevidade no negócio. Ele tem realmente uma cabeça bem diferente do que é o especulador, que não deve ser produtores rurais. Matheus, como é que, ou melhor dizendo, né, fazendo a pergunta talvez de forma um pouco mais abrangente, quando a gente olha para o mercado de Chicago, Chicago já contabiliza essa elevada comercialização, esse percentual elevado da soja já comprometida com a comercialização quando a gente olha para a safra 2020-21 do Brasil, ou isso já não pesa tanto no andamento dos negócios em Chicago, justamente porque a gente tem essas questões ainda geopolíticas pesando muito sobre o mercado americano, os estoques ainda elevados por lá e uma dificuldade, né, da demanda deslanchar um pouco mais, mesmo diante da necessidade chinesa. Como é que essa informação pesa no mercado internacional agora? Realmente não traz peso, cara. Muito pelo contrário, né? O avanço das vendas futuras sem colocar a semente no chão, ela é vista como um ponto de cautela. Tá. Porque uma vez que o Brasil, né, que tem um histórico e sempre há problemas climáticos, seja no sul, no centro, sudeste, nordeste, norte, enfim, sempre há algum problema climático, ter uma safra extremamente avançada com vendas futuras gera preocupação. Tá. Por quê? Se eu não estou desejando, muito pelo contrário, sou filho de produtor, eu quero que tudo dê certo. Mas se há algum problema climático, as vendas avançadas geram ansiedade, porque realmente começa a chegar naquele patamar onde
olha, será que realmente vou produzir o que eu coloquei para ser vendido? No passado a gente já viveu isso, né? Em 2016, com a quebra da safrinha aqui no Brasil, gerou muito aqueles problemas de achout, né? O produtor rural realmente Sim. avançou com venda, não tinha o que entregar, gerou uma instabilidade no mercado. Aqueles compradores que tinham garantido a compra do produtor rural não tinham como originar, enfim, gerou realmente um problema em efeito dominó, né? Foi toda uma cadeia que foi sendo prejudicada por clima inclemente, que a gente chama, né? Ou intempérie climática, ou problemas climáticos, enfim. Então, gera preocupação. O que acontece? Se de fato o mercado já está tensionado, né? Já tá vendo o cenário Brasil como um momento de tensão, né? Onde há muita soja já garantida para o futuro e ainda não foi semeada. Se a gente começar a ter algum problema climático no Brasil, isso vai gerar uma tensão. A tensão vai aumentar, os preços em Chicago tendem a reagir positivamente, uma vez sabendo que já tem muita safra avançada, já tem muita soja vendida aqui no Brasil, e se há um problema climático, aquela soja que já foi vendida, o produtor não vai ter mais poder de venda, não vai ter mais grão para ser vendido. Então, os preços em Chicago tendem a reagir positivamente para alto, caso algum problema climático venha acontecer aqui no Brasil. Mas, Carla, preocupação CBOT hoje é puramente política e ali com um quarto, um quinto da preocupação voltada para a qualidade da safra norte-americana, que, por sinal, está excelente. Era justamente esse assunto que eu ia puxar. Enquanto a gente está aí projetando e tentando entender o que vem da safra do Brasil, a gente olha para os Estados Unidos caminhando ali para concluir uma grande safra. Não uma grande safra, talvez, mas né, uma safra cheia, né, Matheus? Assim, a nossa visão para a safra norte-americana, né, nós que estamos lá, fazemos tour de safra, inclusive a gente chegou de um tour de safra nessa última quinta-feira. Vou te mandar, Carlos, depois da nossa entrevista aqui, todo o material do nosso tour de safra, né, para dar uma olhadinha. Onde a gente visitou ali o norte e o sul, o norte de Illinois e o sul de Wisconsin, que era uma região preocupada, né, que estava ali com falta de chuvas por mais de 10, 15 dias. Realmente a preocupação se mostra no solo, né? A gente viu lá algumas regiões que os solos deram uma quebrada, que é uma característica física do solo, né? Muito silt, muita argila, acaba quebrando o solo muito fácil quando falta uma água ou outra. Mas a umidade do solo em superfície mais profunda ainda está adequada, né? A gente viu alguns talhões com sinais leves de déficit hídrico, né? Aonde aquelas regiões se perde mais água do que se recebe, mas não vemos nessas regiões nenhum sinal de estresse severo hídrico, muito pelo contrário, lavouras muito boas, bem desenvolvidas, o que é o cenário para todo o cinturão agrícola. Sabemos que há preocupações mais intensas ali no oeste da região do estado de Iowa, que será o nosso próximo ponto de parada do Tour de Safra, que acontece daqui 15 dias, a gente faz de 15 em 15 dias, às vezes a gente passou para 21 dias por conta do coronavírus, né? A gente está tendo dificuldade de agendar com os produtores rurais por lá, ainda muito receio do coronavírus, a gente não culpa ninguém, só respeita a decisão de cada um. Então, mas nosso próximo ponto de parada vai ser realmente o estado de Iowa, principalmente nessas regiões do oeste do estado de Iowa, onde há essa intensificação de seca, que a gente que tem bastante cliente lá, já temos o relato que há preocupações, alguns talhões sofrem com estiagens hídricas? Sofrem, só que a grande maioria dos talhões se desenvolvem bem, perfeitamente, principalmente o milho está excelente. A gente vê que há um viés, né, uma tendência de crescimento de produtividade lá nos Estados Unidos, na casa de 3 a 5%, principalmente para o milho. A soja também nesse patamar de 3, 5% de crescimento de produtividade. O que, Carla, resultaria do milho voltando ao patamar, né, colossal de uma produção de 400 milhões de toneladas produzidas em 2020 lá nos Estados Unidos. A gente tinha uma estimativa, né? A gente não, o USDA, né, tinha uma estimativa de uma produção total de 400 milhões de toneladas de milho nos Estados Unidos. Essa produção ela caiu por água abaixo quando o USDA revisou os seus números de área, né? Ao final de junho, né, dia 30 de junho, ele revisou as estimativas de área, acabou cortando 2 milhões e pouco de hectares do milho norte-americano, e acabou que a produção final também foi revisada para baixo por conta do aumento do corte de área, perdão. Agora, só que mesmo com corte de área, Carla, com esse crescimento de 5%, mais ou menos,
na produtividade, a gente voltaria a uma produção final estimada muito próxima às 400 milhões de toneladas de milho, que seria 4 vezes a safra brasileira total de milho, seria produzida em apenas 6, 7 meses lá nos Estados Unidos. Realmente é muito milho que deve vir aí pelo mercado lá nos Estados Unidos, o que acaba, Carla, interferindo negativamente a médio e longo prazo aqui no Brasil, uma vez que os compradores do nosso milho são os mesmos compradores do milho norte-americano. E a gente vê um esforço do Brasil para realmente aumentar o seu market share internacional, né, Matheus? Ter uma penetração maior no mercado internacional de milho, mas realmente a concorrência é bastante elevada com os americanos, né? Isso é inevitável. E a gente vê a China, inclusive, ampliando as suas compras de milho aí nos últimos dias no mercado americano. Na semana passada, na sexta-feira, na verdade, tivemos uma compra aí consideravelmente grande, né? E a gente tem trabalhado para ampliar nosso espaço aí no mercado internacional. Mas a gente, portanto, a tendência é de que a gente continue enfrentando mais concorrência, portanto. Exatamente, Carla. E a concorrência do milho é diferente da concorrência da soja, Sim. né? A soja, que é a grande detentora das compras, a grande demandadora de soja mundial, China, né? E a China vive um conflito político, comercial com os Estados Unidos extremamente grave, né? E difícil de ser desenrolado, difícil de ser, sabe, de ser resolvido. Agora, a China, por mais que tenha adicionado compras, né, do milho norte-americano, por conta de problemas de safra lá na zona chinesa, né? A China que concentra sua produção total ali em todo o leste chinês, né? Teve bastante problemas de excesso de chuvas. Lembrando que a safra na China ela é prezada por uma baixa tecnologia, né? Baixo custo de investimento. Então, qualquer probleminha climático gera um efeito muito mais grave do que uma cultura muito bem preparada, que é o caso aqui de nós aqui no Ocidente, né? Estados Unidos, Brasil, prepara muito bem a cultura para ser colocada no chão, investe muito em tecnologia, muito diferente do chinês. Então, os chineses realmente com esse medo, né? E até por conta de um histórico, né? O governo chinês preza bastante por estoques estratégicos de milho, de soja, visto que a safra daquele ano, neste ano agora de 2020, sofreria algumas quedas, o governo chinês foi adicionar compras, comprou milho norte-americano, deverá adicionar novas compras, sem dúvida alguma, mas não é um player expressivo de compras, né? A gente tem outros grandes compradores hoje que não entraram nesse embate político com os norte-americanos, apesar de terem atritos, mas ainda estão sob uma livre concorrência com os brasileiros, né? Sim. Então, de fato, para a gente continuar a ter exportações, colocar milho para fora, a gente vai ter que ter preço. E, cara, infelizmente, com os norte-americanos colhendo uma safra de 400 milhões de toneladas, enfim, colocando essa soja, esse grão disponível ao mercado, uma vez que um ponto importantíssimo de ser celebrado, o consumo doméstico esse ano nos Estados Unidos vai cair por conta do coronavírus. Grande parte do milho norte-americano vai para o esmagamento para etanol. O consumo de combustível esse ano caiu drasticamente. A gente só teve períodos aí que quase 2/3 de toda a indústria esmagadora de milho para etanol foi fechada diante do coronavírus, né? Essas indústrias já estão em processo de reabertura, mas ainda assim a gente passa por um ano onde que o consumo doméstico norte-americano ele vai sofrer realmente uma contração. Somado a uma oferta grande, a gente vai ter muito milho disponível para ser exportado lá nos Estados Unidos, e com a grande oferta, a gente tem então preços mais competitivos do que aqui no Brasil. E diferente da soja, né, Matheus, que a gente tem ali as safras muito bem determinadas no primeiro e no segundo semestre, o milho, a gente tem sempre algum país colhendo milho, né? Impressionante. Como a gente tem essas colheitas de milho que acontecem aí quase o ano todo, se a gente for analisar assim, né, muito rapidamente. Então a gente vê que a oferta de milho ela vai se renovando, embora a gente saiba que ela está ali bem alinhada com a demanda. A gente sabe que a demanda também tem consumido muito milho, principalmente no setor de proteínas animais. Inclusive, amanhã, Matheus, a gente vai entrevistar o senhor Chu Yuhui, que é ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil,
para trazer essas informações dessas relações comerciais Brasil-China. E claro que essa questão do milho vai ser abordada e a gente vai entender qual o papel do milho brasileiro aí nessas futuras compras da China, porque é um mercado com enorme potencial de expansão, né? Exato, esse é muito bom ponto tocado, cara. E como você bem disse, né? Todos os continentes hoje do mundo são produtores de milho, né? Não com tanta relevância quanto o continente americano, né? Que produz lá mais de meio milhão, né, de toneladas Sim. totais produzidas, muito mais do que isso, né? Mas mesmo assim, a gente tem, realmente são todos, a gente tem sempre colheita de milho acontecendo ao redor do globo. Então, de Sem fato, dúvida. é importante o Brasil, que já fez um lobby muito bom de manter boas relações comerciais com a China, que mantém agora elas para uma eventual nova demanda por milho, né? Não que esteja sendo construída agora, mas no futuro. Quem sabe em 3, 4, 5, 6 anos, a China poderá ser uma compradora agressiva de milho, assim como é de soja. Né? Não estamos falando de curto prazo, né? Muito pelo contrário, mas eventualmente no futuro o milho pode voltar a ser um, um grande participador das nossas exportações total de grão. Sem dúvida. Matheus, para a gente concluir, mais algum ponto que a gente tem que ter atenção nos mercados de soja e milho nessa semana? Vamos terminando Chicago com estabilidade mais uma vez, mas em campo positivo. Mais do que isso, temos o dólar ali de volta à casa dos R$ 5,30, hoje caminhando para fechar R$ 5,33. Fora esses dois pontos, a gente tem mais algum destaque, mais algum ponto de atenção que o produtor não pode desviar o olhar? Olha, Carla, na questão da soja, não, acredito que pelo volume de vendas futuras, o produtor rural já está bastante garantido para a próxima safra, né? Aqueles que não estão, acredito que carecem mais paciência. O mercado da soja aqui no Brasil é extremamente prolífico, né? A nossa visão é extremamente favorável ao mercado da soja aqui no Brasil. Mesmo que a gente tenha novamente um câmbio voltando a operar abaixo dos R$ 5, ainda assim a gente vê que os prêmios de exportação aqui no Brasil sustentarão as cotações da soja, tanto futura quanto disponível. Certo. Independente. Por quê? Porque a gente já embarcou muita soja, né? Colocou muita soja para fora do país. Realmente, originar soja hoje aqui dentro do Brasil não é um papel fácil, né? A gente não tem muito mais soja disponível rodando no mercado, mas o mercado da soja é paciência, realmente não tem euforia para se agir por agora. A atenção voltaria totalmente para o mercado do milho, né? A gente tem aí uma nova safra sendo colhida, né? Eu tinha até preparado aqui, a gente atualizou na sexta-feira, Carla. Pois não. O nosso número de ritmo de colheita no Brasil, né? A gente tinha então até sexta-feira 65% da safra de milho safrinha aqui no Brasil já colhida, né? O que é comparado ali é marginalmente abaixo, virtualmente abaixo da média dos últimos 5 anos, né? Que está abaixo, só que é bem próximo, né? Não é algo tão agressivo, né? Não é uma queda tão agressiva quanto comparado à média dos últimos 5 anos, que está em 67,3%. Em 2019, claro, a gente teve uma campanha excepcional de plantio, colheita, safra-verão, safrinha, enfim. Então, quando comparado a 2019, a gente está bem distante de colheita. A gente tinha 78%, 78,6% colhido no mesmo período lá em 2019. O que eu quero dizer? O mercado do milho ainda está mostrando, ainda tem trazido várias oportunidades de trava, tanto para quem já está colhendo milho e o milho está disponível, quanto para aqueles que ainda irão colher o milho e têm ofertas futuras. Tá. As ofertas deveriam ser olhadas com bastante carinho, Carla, com bastante atenção, porque o mercado de milho ele não tem, na nossa visão, um cenário tão sustentado, né, tão promissor para o final do ano. Muito pelo contrário. A gente vive, Carla, nesse exato momento, um período sazonal de exportações do mercado de milho, onde as exportações aqui no Brasil tendem a recuar, a cair agressivamente. A gente bateu o pico de exportação hoje, né, nessa última semana, perdão, que também é um movimento sazonal. Usualmente, entre meados de julho até o comecinho de agosto, aqui no Brasil, a gente bate a máxima de exportação semanal no Brasil de milho, e a partir de então a gente começa a cair cada vez mais agressivo as nossas exportações. Então, de agora em diante, a gente vê que as exportações aqui no Brasil tendem a recuar, né, seguindo essa tendência sazonal, histórica, todos os anos isso acontece, não diferentemente deve ser este ano.
Somado a isso, a desaceleração das exportações, a gente tem, então, nessas próximas 2, 3 semanas, a plena disponibilidade da safrinha de soja no Brasil, né? Não é que toda a área será colhida, mas toda a grande parte do milho colhido no Brasil vai se tornar disponível no mercado interno, mercado de exportação. Então vai ser muito mais milho entrando e se tornando disponível aqui no Brasil. Juntamente uma safra gigantesca que está aí há poucas semanas também de ser colhida lá nos Estados Unidos. Fato curioso, a gente estava hoje em reunião com o Chicago, como a gente faz quase que diariamente, né? Certo. Sede de Chicago, sede de Genebra. Um dos nossos clientes ligou para um dos nossos consultores lá em Chicago, cliente de Kentucky, nos avisou que em 3 semanas já vai estar começando a colheita do milho lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter colheita de milho aqui, colheita iniciando de milho lá nos Estados Unidos, potencialmente uma safra recorde de milho sendo produzida nos Estados Unidos. Então, realmente é muita oferta para uma demanda não tão agressiva quanto o crescimento de produção total. Então, recomendaria olhar com bastante atenção essas ofertas, que são lucrativas, garantem margem no seu bolso, uma vez que em algumas semanas o mercado de milho pode realmente estar em níveis abaixo do que a gente vê hoje. Matheus, eu não sei se você tem essa mesma percepção, a gente deve ter mais ou menos, né, o mesmo tempo de carreira, de atuação, né, talvez um pouquinho de diferença, mas assim, muito próximos, e a gente talvez, né, eu nos meus 11 anos, você, né, como eu falei, um tempo semelhante, a gente acho que nunca viu um momento tão positivo quanto esse para o agronegócio brasileiro. São preços recordes de soja que renovam seus recordes quase que semanalmente, os preços do milho subindo em plena colheita, tamanha liquidez nunca foi vista para esse mercado de milho no Brasil. Eu cheguei a ver o milho em plena colheita custar R$ 8,00 por saca no município de Sorriso, no Mato Grosso, uma saca de 60 quilos. A gente vê exportações recordes de carnes de toda a natureza. Hoje saíram os números da SECEX e os números das exportações de carne suína registraram o segundo maior volume do ano, são mais de 90 mil toneladas. Então, quer dizer, a gente tem preços muito bons, né, muito remuneradores para todas as nossas proteínas, para os nossos grãos, para o café, para o açúcar. A exportação de açúcar está muito forte. Quer dizer, a gente vem confirmando a vocação do Brasil como um país essencialmente agropecuário e fazendo isso com muita excelência, né, Matheus? Garantindo a sua sustentabilidade, olhando para a agricultura familiar, olhando para as questões socioambientais, as questões socioeconômicas, as questões geopolíticas. Quer dizer, a gente tem feito um bom trabalho alinhando todos esses fatores para ter esses bons resultados, né? Exatamente, Carla. Falou tudo. Acredito que o Brasil se tornou realmente o centro das atenções quando o assunto são alimentos, né, de sustentabilidade, realmente de qualidade. Tem hora, assim, eu não costumo acompanhar muito, sabe, o que alguns dizem aí sobre o agro no Brasil é cheio de polêmicas, só desmatamento, enfim. Eu acredito que quando eu vejo isso, eu não dou nem tanta atenção, porque realmente eu vejo que essa pessoa não entende nada sobre a realidade de nós que vivemos no campo, que entendemos do campo, que somos do campo. Sim, que então, vivemos o campo, né? Exatamente. Então, realmente, o Brasil está só colhendo frutos do que foi plantado no passado, né? Olha que frase que se mais liga ao setor, né? A gente realmente, desde o passado, a gente sempre prezou, né? Com o Código Florestal, a gente sempre prezou por uma sustentabilidade do setor, né? Garantir realmente zonas de preservação, o que é o correto. A gente garante, então, um grão muito bem produzido, um grão realmente de qualidade superior aos nossos concorrentes. A gente só está realmente colhendo aquilo que foi plantado, né? A gente manteve boas relações comerciais com grandes parceiros importantes, e o Brasil está no auge, vai continuar no auge. Não vejo motivos hoje para a agricultura no Brasil sofrer uma decadência no futuro próximo, muito pelo contrário, né? Um pilar da economia, como foi em anos passados, deverá se tornar um pilar ainda muito mais forte nesses próximos anos, principalmente agora em 2020, onde os demais pilares econômicos sofreram, desgastaram com o coronavírus, e o agro veio só se fortalecendo, né? Só se realmente segurando
toda a pancada que foi tomada pela crise sanitária agora em 2020. Sem dúvida. Matheus, sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Começamos muito bem a semana com o nosso mercado de grãos por aqui. Você sabe, é sempre muito bem-vindo. Por favor, volte mais vezes para a gente continuar trazendo conversas tão enriquecedoras como essa, tão esclarecedoras para o produtor que nos acompanha. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço sempre, Carla. A gente está sempre aqui disponível para ti, conversar, bater papo, esclarecer a nossa visão. Sempre um prazer falar com você, Carla, através aqui também do Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Boa semana para você, para toda a equipe da RC Mercosul e até a próxima. Um abraço. Para você também. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, Matheus. Até logo. Matheus Pereira, diretor da ARC Mercosul, conosco nesta segunda-feira, trazendo as perspectivas, as projeções da ARC para a safra 2020-21 do Brasil. E a principal estimativa da ARC é para o aumento de área. 3,81% de aumento é a projeção da ARC, com uma área totalizando 38,43 milhões de hectares, um dos números mais altos do mercado até agora para a área de soja 2020-21 do Brasil. Com isso, algumas projeções, portanto, foram feitas, baseadas ali em estatísticas, que indicam uma safra de 129,15 milhões de toneladas. E deste total, estimado para a produção 2020-21 do Brasil, cerca de 65% já estão comprometidos com as exportações. Esse número cresceu bastante nas últimas semanas, como bem colocou o Matheus, com um avanço significativo dos prêmios aqui no Brasil. Isso foi destaque em muitas matérias que nós trouxemos aqui nos últimos dias, justamente sinalizando essa força mais agressiva, principalmente dos chineses, no consumo da soja 2020-21 do Brasil. Então, tudo isso trouxe esse aumento considerável do índice de comercialização da nossa nova safra. E isso mostra que vamos começar o ano que vem com pouca disponibilidade para ser comercializada no ano de 2021 e, mais do que isso, segundo também as perspectivas da ARC Mercosul, não só a nossa demanda para exportação deve ser consideravelmente maior na próxima temporada, no próximo ano, mas também a demanda interna, com a indústria obedecendo, acompanhando uma tendência histórica de crescimento do nosso esmagamento. Isso tudo, é claro, em função principalmente do setor de carnes, que tem puxado muito produto. Mais do que isso, além ou ao lado das carnes, está ainda o consumo maior também de óleo de soja para a produção de biodiesel. Tudo isso combinado, mais demanda pela soja brasileira, que deve ter a sua maior safra da história nessa próxima temporada. Vamos ver como ficaram os números na Bolsa de Chicago, números da soja, para a gente começar a verificar o fechamento. Agosto fechou estável, com 8 dólares e 97 cents por bushel, o setembro 8,93, o novembro 8 dólares e 96 e o janeiro 9 dólares com 1 cento por bushel, pequenas altas de pouco mais de 2,75 a 3,75. Números do milho agora. Os preços do milho também fecharam com leve alta, o setembro 3 dólares e 17, o dezembro 3 dólares e 28, o março 13,40, o maio 3 dólares e 48, altas de 1,5 a 2 pontos nos principais contratos. Vamos concluindo com os números do trigo. Os preços do trigo fecharam no vermelho e com baixas consideráveis. O setembro recuou 10 pontos mais 25 para fechar a 5 dólares e 21 cents por bushel. O dezembro 5,29, o março 5 dólares e 37, o maio 5 dólares e 41 e as baixas nos principais contratos variaram de 8 a 9 pontos e meio. Essas são as informações do fechamento do mercado de grãos na Bolsa de Chicago e também aqui para o nosso mercado interno, nesta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020 já, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.